É o tema que escolho para início do programa. Boa noite, ouvintes, boa noite ao painel. Eu queria falar de dois temas que me parecem importantes, parecem muito importantes, aliás, e que têm vindo a ser aqui e ali, têm aparecido na opinião pública. Um deles tem a ver com o problema dos swaps da Madeira, os instrumentos que foram criados pelo Governo Regional ao longo da década do ano 2000, instrumentos que, segundo a Inspeção-Geral de Finanças, tiveram perdas potenciais ou provocaram perdas potenciais na ordem dos 170 milhões de euros para a região autónoma da Madeira. Gostaria de dizer e de sublinhar que estes mecanismos, segundo o Sr. Secretário Regional, na última vez que apareceu na Assembleia, eram mecanismos que, contrariamente ao que se passava no Plano Nacional, não eram especulativos. Foi isso que o Sr. Secretário disse, que todos ouviram, com certeza. Mas, recentemente, viemos a saber que as sociedades de desenvolvimento e a Madeira Parques Empresariais colocaram o Banco Santander, que é o banco que opera com estas coisas, neste caso destas empresas, em tribunal, por 19 milhões de euros que a Madeira estava em perda potencial. Ou seja, uma contradição face ao Governo Regional. Por um lado não eram especulativos, afinal já foi colocado em tribunal, mas o que é relevante é que estes swaps correspondem a cerca de 3,4% do PIB da região, contra apenas 1,4% do PIB dos swaps nacionais. Ou seja, nós temos perdas de 160 milhões de euros, Plano Nacional 3 mil milhões de euros de perdas. Do ponto de vista proporcional, nós temos o dobro das perdas em termos do PIB do que tem o Plano Nacional. E o que é estranho é que não houve nenhum secretário demitido, não houve nenhum administrador das empresas chamado a atenção ou responsabilizado e, portanto, nós estamos, os madeirenses, a ter que pagar estas matérias. A segunda questão tem a ver com as parcerias público-privadas. Um outro mecanismo de financiamento que o Governo criou no início da década do ano 2000. Gostaria de dizer que entre o ano 2000 e 2014 estas parcerias custavam 2.200 milhões de euros, já custam 2.600 milhões de euros, ou seja, aumentaram 400 milhões de euros ao longo deste período, e é estranho que o Governo Regional veio dizer que a poupança que ia fazer nestas parcerias, uma poupança que está em cima da mesa, seria de 300 milhões de euros. Ora, 300 milhões de euros nem sequer chega para cobrir o aumento do custo destas parcerias nestes 2 anos. E mais, o Governo também disse que as poupanças seriam em linha com a proporção das poupanças que se faz no Plano Nacional. A proporção das poupanças no Plano Nacional são de 30% e estes 300 milhões de euros correspondem apenas a 15% de poupanças, ou seja, metade do que se está a fazer no Plano Nacional. Ora, eu considero que isto é muito grave, porque nós estamos a falar de um custo exagerado no orçamento regional e um custo que, obviamente, é tê-lo, não estamos a aliviar as famílias da redução de impostos e de acabar com os cortes de cheques que estamos a fazer em muitas despesas importantes, como seja no caso da saúde e no caso da educação. Portanto, estes dois temas são temas muito importantes, porque as famílias madeirenses e as empresas madeirenses têm que saber que há outros caminhos e que estas matérias poderiam ajudar a impedir que a Madeira estivesse no estado em que está. A proposta era do Partido Socialista normalizar os portos da Madeira, assim se designa esta proposta, que continua na Assembleia para discussão. A grande questão é esta: o que é possível fazer-se ao nível desta política portuária para que a questão do transporte possa ser mais acessível para os madeirenses? Bom, eu acho que se pode fazer muita coisa. Eu diria que está tudo para fazer, desde que em 1991 o Governo Regional resolveu fazer a reestruturação dos portos da Madeira, que aliás foi um movimento semelhante ao que se passou no Plano Nacional. No Plano Nacional também isso aconteceu. A única diferença é que o Governo Regional na altura alegou que não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores de estiva, e houve uma empresa que se prontificou a fazer esse empréstimo para o pagamento das reformas desses trabalhadores, e o Governo e os madeirenses, no fundo, ficou atrelado a essa empresa nos 20 anos seguintes. E isto é que é verdadeiramente, do meu ponto de vista, uma espécie de golpada à economia regional, porque o que se passou foi que nós hoje estamos confrontados com preços demasiado elevados e estamos confrontados com preços demasiado elevados porque o Governo insiste em não alterar o modelo. Ora, qual é o modelo que temos? É bom clarificar isto. O modelo que temos é um modelo que começou por ser uma licença precária, que depois, ao longo do tempo, com a insistência dos operadores, dos empresários, das associações empresariais, inclusive a ACIF, lembro-me perfeitamente em 1998, num estudo que a ACIF fez, o Governo teve necessidade de tornar essa licença, obviamente, mais legítima, tinha que justificar o interesse público de manutenção de uma licença, porque não sei se sabem, mas a lei nacional, a lei o que obriga a que os portos façam concessões para este tipo de coisas e não licenciamentos, e portanto só há um licenciamento só é admissível se houver interesse público na matéria. Portanto, o Governo tinha que justificar esse interesse público. E esse interesse público só foi justificado no final do ano 2011, 2012,
2010, salvo erro. E, portanto, durante esse período todo andamos com uma licença precária. O que é que se passou o que é que se passa com esta questão? É que essa licença mantinha um único operador com o monopólio da operação portuária, com taxas muito elevadas. Mas não era um sistema fechado, ou seja, não, mas aberto a outro produto, os operadores podem entrar também na linha, não é? Já vou aí, Gil Rosa, é exatamente aí que eu ia. Aparentemente um licenciamento que mantinha taxas muito elevadas, e portanto um monopólio, e que supostamente permitiria entrar outras empresas. Só que isto é uma falácia, não permitiria entrar empresas nenhumas, porque o Governo interpôs sempre aquilo que eu posso chamar obstáculos administrativos, barreiras administrativas à entrada de outros agentes. E eu lembro que, por exemplo, a Funchal Tráfego, que era uma empresa madeirense, tentou entrar várias vezes. Aliás, até interpôs um processo em tribunal e nunca conseguia entrar, porque os obstáculos administrativos eram tantos, criados pelo Governo Regional, que obviamente impediram que essa empresa entrasse e que criasse concorrência e que diminuísse preços. Além do que eu tenho sérias dúvidas que a Madeira, com o mercado que tem capacidade para ter mais do que uma empresa na operação portuária. E, portanto, isto aqui é também um problema de mercado. E, portanto, a questão é preciso interpretar qual é o melhor modelo. Eu considero que, nesta altura, nas circunstâncias em que estamos, talvez o melhor modelo seja aquela proposta que o Partido Socialista apresenta, que é uma proposta de um modelo de concessão. Essa concessão é feita por concurso público, os melhores apresentam as suas propostas e dão uma contrapartida ao Governo Regional. Essa contrapartida é absolutamente essencial porque pode permitir que a APRAM, que tem taxas extraordinárias, eu quero-vos dizer só que, por exemplo, a tupe-carga que a APRAM cobra é 94,9 euros para um contentor de 20 pés e na Madeira 94,9 euros e nos Açores é 43,4. Ou seja, nós estamos a pagar o dobro quase desta taxa. Desta taxa só, podia falar de muitas outras, mas isto tem a ver precisamente com a forma como este modelo está criado. E, portanto, é fundamental que o Governo Regional perceba que é preciso ter uma perspectiva diferente sobre esta matéria, alterar completamente esta questão, mas já vamos há 20 anos nisto. E há 20 anos, e eu diria que há 10, que o Governo anda a dizer que vai mudar. Eu, pelo menos, já ouvi o Governo dizer, já passaram vários secretários com responsabilidades nesta pasta e vários secretários disseram que iam mudar e ainda continuam sem mudar. Agora, a novidade é que há um estudo estratégico para os transportes e para a operação e para os portos da Madeira, mas isto é mais um paliativo, porque quando alguém não quer fazer nada, manda fazer um estudo, a gente já sabe disto, e portanto, a questão é como é que o Governo Regional pensa resolver esta matéria para garantir duas coisas, que os custos da operação portuária reduzem-se de forma clara para que as famílias e as empresas tenham preços de transportes mais baixos, isto é uma questão muito importante, e o segundo lugar para que o Governo eventualmente tenha também vantagens para poder baixar as taxas do lado da APRAM, que é uma coisa muito importante, porque não tendo dinheiro ou não tendo nenhum rendimento da parte da operação portuária também não pode baixar as taxas. Mas há aqui um outro problema que eu queria, se me der mais um minuto, Gil Rosa, que eu queria explicar, é que esta dinâmica dos portos não se esgota na operação portuária. Porque se nós olharmos para os fretes marítimos, que é um outro aspecto importante, as pessoas podem dizer, mas os fretes marítimos, existem 4 armadores e, portanto, os armadores concorrem entre si. É outro erro. Não concorrem nada entre si. Porquê? Porque há um cartel entre eles. E porquê que há um cartel entre eles e porquê que estas coisas funcionam assim? Porque há um denominador comum entre a operação portuária e esses fretes, que a entidade que explora a operação portuária também tem armadores, tem, aliás, 12 armadores. E, portanto, tem uma capacidade de influência nos preços e de manter preços a um limite elevado e impedir que a concorrência funcione fazer baixar preços. E, portanto, isto é um outro problema. Mas acha que esta linha da Madeira é suficientemente rentável e é possível para que possam aparecer outros operadores e que tornem esta operação mais acessível para os mais baratos, no fundo, mas aí é que está, nos seus custos para os madeirenses? Mas aí é que está, é que nós consideramos que ela é muito pequena para fazer em concorrência, que é, aliás, um modelo que o Governo tem, porque o Governo tem um modelo de licenciamento e que diz, mas podem aparecer outros operadores. Não aparecem porque, na verdade, repare, eu vou dar um exemplo do que é que se passa hoje. O que se passa hoje, mesmo que um operador novo entrasse na operação portuária, que fosse possível que o Governo permitisse que um outro operador entrasse, coisa que não tem feito até agora, o que aconteceria era assim, o operador entrava e a regra era esta. Como sabe, para a operação portuária existem aqueles aparelhos verticais e horizontais. Esses aparelhos são um grande investimento que a atual entidade conseguiu através de um custo simbólico da parte do Governo. E, portanto, o que é que acontece? Qualquer outro operador que entre, neste momento só tem uma hipótese. Ou que faz esse investimento colossal de aparelhos verticais e horizontais, ou aluga o operador que lá está. Ora, estamos bem a ver que isto é completamente impensável do ponto de vista da concorrência. Como é que um operador entra e está dependente do outro operador que é seu concorrente? Ora, esta é uma barreira clara à entrada de outros operadores. Portanto, há aqui uma marosca feita pelo Governo Regional que impede claramente que hajam outros operadores. Mas eu acho que não deve de haver outros operadores. Ou melhor, que não deve de haver vários operadores porque o mercado não tem dimensão para isso. O que deve de haver é um concurso público e que ganhe quem tiver melhores condições. Não há aqui nenhum complexo relativamente a estas matérias. Que ganhe quem tiver melhores condições, que apresente ao Governo Regional
Duas coisas importantes, volto a dizer, que o Governo limite o preço da operação portuária para que ela não tenha aumentos exagerados e, portanto, esteja em média com o que se pratica nos portos nacionais, porque isso é que deve ser, em média com os que se pratica nos portos nacionais, e ao mesmo tempo que obrigue esse operador a dar um valor ao Governo Regional para permitir que as taxas da APRAM, da Autoridade Portuária, sejam mais baixas. Eu vou dar um exemplo só para terminar. O Porto de Leixões, já agora, movimenta 350 mil contentores por ano. Tem uma concessão há 40 anos, fatura 40 milhões de euros e dá à Autoridade Portuária de Leixões 11 milhões de euros. Ora, o nosso tem 80 mil contentores, fatura 15 milhões de euros. Repara, 80 mil contentores significa que movimenta menos 4,5 vezes do que Leixões. Tem uma faturação que é quase metade. Portanto, tem uma boa faturação comparativamente ao plano de Leixões. E não paga nada à PRAM. Não dá um tostão que seja, um euro que seja à PRAM. Ou seja, nós estamos perante, obviamente, uma situação que é atípica e que não pode, de facto, continuar a acontecer. Porque esta situação prejudica gravemente a competitividade da economia da Madeira e prejudica gravemente o bem-estar das famílias que têm um custo de vida muito maior do que os outros. Também a opinião o contribuinte, mas é muito mais subsidiada do que a situação da região autónoma da Madeira. Subsidiada? A PRAM tem 200 milhões de euros de dívida que nós estamos a pagar. Mas que conversa é essa? A subsidiação aos outros países? Falar do transporte marítimo é muito mais subsidiado do que... Ele fez uma pergunta, Sr. Deputado, deixa-me só responder à pergunta. Muito rapidamente, para depois avançarmos para outro tema também. Eu acho que o Sr. Deputado ainda não leu a nossa proposta, porque a nossa proposta dá uma resposta à pergunta. A pergunta é muito simples, a resposta é muito simples. Para nós é assim: se a concessão a privados não conduzir àquilo que nós achamos adequado, que é a redução das tarifas, dos preços e das taxas, e a redução das taxas ao ponto de ficarem na média com aquelas que se praticam no plano nacional, se não conduzir a isso, então sabe qual é a nossa proposta? Que tudo isto seja público. Nada de concessões no setor privado, concessão pública. E deve ser o setor público a garantir que a Madeira tem portos competitivos. Porque isto é absolutamente essencial e estruturante para a Madeira. Ou seja, isto é absolutamente essencial para o desenvolvimento da Madeira. Nós não podemos pôr com estas coisinhas que o Sr. Deputado teve para aqui a dizer, do Porto Santo. Sim, são coisinhas, porque repare, nós temos um operador que tem neste momento um licenciamento há 20 e tal anos e ainda não disse que aquilo estava a dar prejuízo, portanto ele está satisfeito com a situação. Portanto, neste momento o que é preciso é o Governo não olhar para aquilo que é o interesse do operador, mas para aquilo que é o interesse da Madeira, dos empresários e das famílias, e para isso é preciso garantir. A concessão é o melhor método, talvez seja. Se a concessão a privados não permitir, se não houver nenhum privado que diga assim, olha, meu caro, por esses preços nós não fazemos, então o público deve de assumir. E tem que assumi-lo. Porque isto é estruturante para a Madeira, isto não é uma brincadeira qualquer. Isto é estruturante para a Madeira e o Governo tem que saber assumir esta matéria. E acha que o Governo teria condições para assumir uma claro que tinha. Claro que tinha condições. Então, o Governo teve... Então, se o Governo não tem condições para assumir a questão dos portos da Madeira, dos portos que é a saída da Madeira, vai ter condições para quê? Vou-lhe dar um exemplo. O caso dos Açores. O caso dos Açores não há concessão a privados. Quem faz a gestão disto é uma associação empresarial. Isto não é nenhuma concessão a privados. Nós estamos a falar de um setor estruturante e quem trata do assunto é o setor público. E eu quero acabar só dizendo uma coisa. E ao Sr. Deputado Elvio Encarnação, sabe qual é o problema dos portos e do setor dos transportes marítimos da Madeira? É porque é o seguinte, é que o Governo permitiu que desde há muito tempo haja uma espécie de abuso de posição dominante. Porque, repare, na operação portuária tem a entidade X. Nos fretes marítimos, a entidade X lá está com 12 armadores. Nos transportes de mercadorias rodoviários, terrestres, está lá a entidade X também. Na logística e nos armazéns, também essa entidade X também lá está. E nos transportes interilhas, também a entidade X lá está. Ou seja, nós temos uma mesma entidade que está em todos os aspectos estruturantes dos transportes marítimos. Isto é um polvo. E este polvo, obviamente, está a cabo completamente de uma estruturação diferente. Na escala, enfim, que a mesma entidade, para poder, enfim, digamos assim, rentabilizar também a sua atividade, esteja ligada a várias áreas com o negócio, enfim, que no fundo tem a ver com a cooperação. Repare, a autoridade da concorrência em qualquer país civilizado tem uma matéria que é fundamental, que é se houver alguma entidade que começa a ter uma posição dominante num determinado setor, é preciso o Governo intervir, a ação ou a autoridade da concorrência intervir para impedir que essa coisa aconteça, que essa intervenção, que essa dimensão de posição dominante aconteça, porque isso pode ter prejuízos, obviamente, de controle de preços e de manutenção de preços. E o que nós temos na Madeira é isso. Quando eu falei nos fretes, os fretes estão a um ponto elevado, porque esta entidade X também controla a operação portuária e como tem este domínio da operação portuária, tem mais capacidade de manter os fretes a um nível elevado em articulação, em cartel com os outros armadores e assim sucessivamente. E, portanto, nós temos, eu termino já, Gil Rosa, nós temos aqui um problema e o problema é um problema que pode muito bem ser resolvido pelo Governo Regional. E estudos não vale a pena estar a perder tempo com estudos. Para concluirmos esta parte relacionada com... Exigido ao operador outras condições
Mas porquê que não se faz isso? Porquê que não se dá? Sr. Deputado, sabe quanto é que nós já perdemos em 20 anos? O Sr. Deputado, a diferença. Não, mais do que isso. Se eu tivesse pago 4 milhões de euros, que é a média que deve pagar em termos dos postos nacionais, 80 milhões de euros que nós não recebemos do Orçamento Regional. 80 milhões de euros. E que devíamos ter recebido. Da dívida que portanto, isto não pode ser. Portanto, há aqui, de facto, um problema de interesse público que o Governo Regional não soube acautelar. Vamos deixar o Alcaparra concluir. Mas a posição do Partido Socialista é que se deve partir já para uma concessão de serviço público. As dúvidas que o PSD tem é... A proposta não é essa. Bom, este é um assunto que eu partilho das preocupações que os anteriores deputados referiram. É, de facto, um processo muito complexo, muito complicado. Realmente exigir que populações, nomeadamente a maior parte delas sem meios financeiros, percorram todo este calvário burocrático para poder provar coisas de antes de 1864 é de facto algo absolutamente inadmissível e considero que isto não faz nenhum sentido fazer isto. Por outro lado, a proposta do CDS é de facto uma proposta que eventualmente permitiria acalmar mais as populações que estão em stress, mas é bom lembrar que já houve uma prorrogação desta lei, de 2013 para 2014, e portanto não resolveu o essencial das questões, as pessoas continuaram com o problema e portanto é preciso de facto uma posição de fundo sobre isto. E eu gostaria de lembrar aquilo que o Partido Socialista disse na Assembleia, e voltamos a dizer, porque julgo que essa deve ser a posição que nós vamos defender sempre. Nós achamos que é preciso que haja aqui uma posição comum com todos os partidos, porque isto é um problema que afeta muitas pessoas, é preciso uma posição comum, uma posição forte junto da Assembleia da República, junto de Lisboa. Considero, aliás, que nós devíamos procurar encontrar aqui, nem que seja um regime de exceção para o caso da região autónoma da Madeira. Eu não sei se isso é mau, se é bom no ponto de vista da discussão, mas a verdade é que nós temos uma autonomia e nós podemos muito bem encontrar um regime de exceção e procurar um regime de exceção. Nem que seja numa perspectiva de sugestão, não é? Nem que seja uma perspectiva de sugestão e nem que seja numa perspectiva do levantamento daquelas situações que nós conhecemos e que venham a ser resolvidas rapidamente como exceção e fica resolvido e não se fala mais do assunto. Mas deixe-me só, Gil Roda, dar uma nota que é importante, que eu gostaria que o Sr. Deputado, se pudesse respondesse. É que, por exemplo, o que me parece, por exemplo, as casas do Governo do Porto Santo estão dentro deste domínio marítimo e não sei se o Governo Regional já demonstrou a sua propriedade, provavelmente nem isso. Portanto, eu vejo alguns candidatos a pedir para vender as casas, eu penso que nem podem vender porque ainda não estão registadas no quadro desta lei.